José tinha todas as razões do mundo, além dos meios necessários para guardar ressentimento dos irmãos e puni-los pelo mal que lhe fizeram. Surpreendentemente, ele fez o oposto. Perdoou os irmãos e promoveu seu bem-estar. Embora tenha os perdoado, José colocou seus irmãos à prova. Essa seria a única maneira de testar seus irmãos e ver se eles haviam mudado. Embora o perdão de José fosse verdadeiro, isso não apagou dele as lembranças de tudo que os seus irmãos fizeram. Com o coração quebrantado e chorando muito, José disse: Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Gênesis 45:5. Não sabemos o que José pretendia fazer com seus irmãos caso eles não passassem no teste. O fato é que o perdão não significa ausência de consequências nem deixar o agressor continuar com os comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Do contrário, a ira, amargura, ressentimento e ódio tornarão pior o que a pessoa nos fez. É muito comum ouvirmos que quem perdoa não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Mas então, será que quando nós perdoamos, Deus apaga a nossa memória? Não. Perdoar definitivamente não é esquecer. Isso se chama amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir e recordar sem sentir dor. Isso se chama cura. Portanto, perdoar não é um sentimento, mas uma decisão que só Deus pode nos conceder. A falta de perdão não muda nada na vida do agressor, mas tem sérias consequências na vida de quem não perdoa. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, ele teria se afastado de Deus. Consequentemente, as bênçãos não recairiam sobre ele e certamente ele não estaria naquela posição. Nós somos seres criados por Deus com memória. Lembraremos da ofensa e da sensação de quando fomos ofendidos. Isso muitas vezes funciona como um mecanismo de proteção, de forma que nos faz tomar medidas para que a situação não aconteça outra vez. Mas diante disso é muito importante saber que se lembrarmos do acontecimento e sentirmos mágoa, é porque provavelmente não perdoamos de verdade. O perdão liberta e não nos deixa sentir rancor das outras pessoas. Por vezes podemos pensar que o perdão é algo que só acontece uma vez para cada vez que nos ofendem. Mas será que só precisamos perdoar uma vez a cada ofensa? Vejamos a pergunta que Pedro fez a Jesus e a sua resposta. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. O número mencionado por Jesus é ilustrativo. Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que estava sendo generoso, pois 7 vezes é um bom número para perdoar alguém. Apesar disso, Jesus mostrou como Deus é muito mais generoso que nós, e devemos perdoar sempre que alguém nos ofende. Quando perdoarmos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Até pode acontecer, pois Deus tem poder para isso. Mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por causa de alguma coisa que fizeram conosco. Por esse motivo, temos que perdoar novamente, sempre que essa dor voltar. Devemos fazer isso quantas vezes for preciso, até que essas lembranças já não nos tragam mais dores. Se não fizermos isso, não vamos viver com a liberdade e descanso que Jesus conquistou para nós na cruz.
Quando lembramos do que aconteceu e sentimos mágoa, é sinal que temos que voltar a perdoar. Caso contrário, ficamos refém de sentimentos negativos e isso vai prejudicar gravemente a nossa vida. Outro fato importante é que muitas pessoas têm ideia errada de que não se pode perdoar se outra pessoa não pedir desculpa. Se acreditarmos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpa, o perdão muitas vezes vai ser impossível, porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. José nos ensina que podemos perdoar mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidos ou não. O dom de perdoar não depende do arrependimento do agressor. Isso é algo que só depende de você e de como está a sua comunhão com Deus. Um dos segredos para aprender a perdoar é entender que fomos perdoados em Cristo. Todos pecamos, não apenas contra outras pessoas, mas contra Deus. Todo pecado é, de fato, cometido contra o Criador. No entanto, em Jesus, podemos reivindicar o perdão completo por todos os pecados, mesmo sem merecermos, por causa da graça de Deus para conosco. Uma vez que compreendermos essa verdade, uma vez que fazemos esse perdão nosso, uma vez que experimentamos a realidade do perdão em Deus, abandonamos a mágoa e perdoamos os outros. Não perdoamos porque os outros merecem, mas porque é o que recebemos de Deus e o que precisamos fazer. Além disso, quantas vezes merecemos o perdão? Como vimos, José também ofereceu uma segunda chance às relações familiares. Não havia ressentimento ali. Ele não se voltou às coisas que tinham acontecido no passado. É difícil recomeçar em uma família em que as pessoas se especializaram em descobrir a maior maneira de ferir os outros. José não reagiu assim. Ele queria deixar o passado para trás e seguir com amor. Se ele tivesse agido de modo diferente, essa história teria tido outro final, não tão feliz assim. Querido Deus, me abençoe, Pai, para que eu tenha o dom do perdão, pois admito ser fraco e incapaz de perdoar sozinho. Peço também, Pai, perdão pelos meus pecados e pelas ofensas que causei aos outros. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.